Olá, estamos aqui para mais um Café Mais Palavra. Eu queria que hoje nós meditássemos sobre as cobranças que muitas vezes nós impomos sobre nós mesmos e os outros, as nossas culpas e responsabilidades que assumimos diante até do próprio Deus. Então eu queria começar lendo em Romanos 8:38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, que sua palavra, Deus, que ela seja viva e eficaz em nome de Jesus. Paulo, quando ele escreve Romanos, ele começa falando que todos nós somos indesculpáveis por não reconhecer a Deus. Ele manifesta na natureza, em todas as coisas. Nós somos prova. A perfeição do corpo humano é prova de quem é Deus. Uma mente brilhante atrás de todas as coisas, por trás de todas as coisas. Então ele fala que todo homem é indesculpável. Então ele começa explicando que os judeus não são melhores do que os gentios e que os judeus também não são mais culpados, porque eles ali condenaram Jesus àquela cruz. E nesse momento aqui, culmina no fato dele nos chamar, nos falar. Filhos, nós somos filhos de Deus, pelo Espírito Santo, ele clama com o nosso espírito, Abba, Pai. E toda a natureza aguarda que nós sejamos a plenitude do gentio, a manifestação da plenitude dos gentios. E eu queria que nós meditássemos nisso, na falência completa e integral de todos os homens. E nós muitas vezes buscamos em nós mesmos uma certa perfeição que Jesus nos supre na nossa fraqueza. Quando nós deixamos de buscar ser perfeitos, Jesus é o nosso intercessor. Aqui bem em cima, ó, ele começa aqui, ele termina esse capítulo 8 falando que ninguém intenta acusação contra os eleitos de Deus. Ninguém, porque nada pode nos separar de Deus. E tem aqui, olha, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E essa é a verdade que eu queria colocar no nosso coração nesse dia. Jesus é o nosso intercessor. Está lá em Hebreus 7:25, que ele no 7 está falando que ele tem o poder da vida indissolúvel e que depois que ele morreu e foi ressuscitado por Deus, ele está todo o tempo a interceder por nós. Então, muitas vezes a gente cria julgamentos na nossa cabeça. Muitas vezes a gente olha para o irmão e fala, poxa, por que aquela pessoa está fazendo aquilo? Uma pessoa tão de Deus, sem considerar que nós fazemos coisas piores, e é natural. Então, eu queria ler aqui Paulo, em Romanos também 2:3, que fala, tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ele, o próprio Paulo, em Romanos 5, fala que a tribulação, ela nos leva a situações de perseverança, e a perseverança nos leva à esperança, e a esperança é o amor de Deus cheio em nós. E nesse mesmo texto ele fala que um justo, o único justo, morreu por todos os injustos. Tamanha a nossa falência, nenhum de nós se proporia a morrer por um justo. E Jesus, o único que não tinha pecados, veio e morreu por nós. Por isso ele é o nosso fiel intercessor. Então que a gente tire aquelas responsabilidades que as agendas nos colocam de cobrança dos outros e de nós mesmos. E para ressaltar isso em nós, eu queria ler também Paulo, aqui em Romanos 7, quando ele está falando que ele mesmo, ele grita, ele clama que ele mesmo não consegue obedecer à lei de Deus. Então aqui em Romanos 7:19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou do pecado e da morte.
Então lá no começo ele fala que é a bondade de Deus que nos conduz. A bondade de Deus é manifesta em Jesus. E o Espírito Santo, quando a intenção do nosso coração é agradar a Deus, nos enche de Cristo, nos enche de Jesus. E nós manifestamos a Deus na terra. Então que a gente cresça nesse entendimento. Oro também por mim nesse momento. De que as nossas fraquezas, elas exaltam a Deus. E elas permitem que Ele nos molde. Pai, Senhor, eis-me aqui, e cada um de nós que vamos ouvir essa mensagem. Como Paulo fala, desventurados os homens que somos, Deus, mas o Senhor, em sua benignidade, em sua enorme paciência e amor, nos regenera de fé em fé a uma vida eterna e plena com o Senhor, Pai. Que essa seja a nossa realidade, em nome de Jesus.